Vamos lá, então, pessoal. Vamos para a nossa apresentação. Vou fazer um slide aqui para essa aula de hoje, tá? E que a gente vai trabalhar para relembrar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, certo? Então, primeiro que nós vamos fazer aqui é lembrarmos o que é essa grandeza diretamente proporcional, tá? Uma grandeza diretamente proporcional é quando o aumento de uma implica no aumento da outra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu tenho duas grandezas, vamos lembrar aqui o que é uma grandeza. Uma grandeza é quando a gente tem dois valores que podem ser quantificados, podem ser medidos. Então, se eu tenho uma grandeza que eu posso medir e eu estou comparando com outra grandeza que eu também posso medir, certo? Então, essas grandezas que quando são aumentadas ou diminuídas na mesma razão, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, por exemplo, o número de pessoas de uma certa família. Então, o número de pessoas de uma certa família. Se eu tenho 4 pessoas numa família, e eu quero dizer que essas 4 pessoas, elas têm um consumo semanal de alimentação de R$200. Então, eu estou quantificando, estou comparando duas razões, o número de pessoas da família e as despesas com alimentação. E são 4 que eu estou falando, e elas gastam 200, eu estou dizendo que cada pessoa desta família gasta R$50. Se eu aumentar esse número de pessoas para 5, por exemplo, eu tenho que 5 pessoas gastam R$250. Eu mantenho a mesma razão, certo? Porém, o aumento de uma destas razões, que é o número de pessoas, implicou no aumento da despesa, que é a outra razão. Mas manteve a mesma razão, certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. E as inversas? O que são as grandezas inversamente proporcionais? Vamos lembrar. Quando o aumento de uma implica em reduzir a outra, por exemplo, né? Se eu dobro uma delas, a outra se reduz à metade. Se eu triplico uma delas, a outra se reduz à terça parte. Então, por exemplo, o número de operários de uma obra, por exemplo. Eu tenho 12 pessoas trabalhando numa obra e estas 12 pessoas levam 60 dias para concluir a obra. Olha o que eu estou comparando, o número de pessoas trabalhando e o tempo para concluir. Grandezas que eu estou comparando. Aí eu diminuo, eu vou lá e retiro 6 operários da obra, deixo pela metade. O que vai acontecer? As pessoas que estão lá para concluir esta obra vão levar mais dias, ou seja, o dobro de dias. Então, quando eu tinha 2 operários lá, né, para ajudar, 12 operários para 60, certo? E eu passo de 6 para 120, né, eu reduzo pela metade, certo? E isso eu chamo de grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos analisar essas grandezas em diretas e inversas. Então, por exemplo, ó, eu tenho ali são 5 situações que nós vamos analisar para verificarmos se essas razões são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A primeira, o número de pessoas num churrasco e a quantidade em gramas de cada pessoa, que cada pessoa poderá comer nessa carne. Então, o que eu estou ali? Ó? Eu tenho o número de pessoas no churrasco e a quantidade em gramas que cada pessoa poderá consumir. Quanto mais pessoas tem no churrasco, e eu tenho uma certa quantidade de carne, certo? Para compartilhar, então, mais pessoas, menos quantidade de carne para cada pessoa, certo? Então, são grandezas
inversamente proporcionais. Se eu tenho mais pessoas, eu preciso de mais carne, certo? Analisar a área de um retângulo e o comprimento, sendo sempre que a largura estará constante. Ou seja, ó, se eu tenho uma área, o que é a área? Aquela superfície ali, certo? Então, ó, a superfície, isso aqui é a área. Então, a altura eu estou aumentando, ó, mas a largura eu estou mantendo, certo? Então, o que isso quer dizer? Qual é a maior área que nós temos aqui, das três figuras? A terceira, né? Então, a área 1, ela é maior do que a área 2, que é maior que a área 3? Não, né? Então, eu tenho que pensar nestas larguras aqui para eu poder comparar essas grandezas. O número de acertos de uma prova e a nota que eu vou obter. Então, quanto mais eu acertar, maior será a minha nota, certo? O número de operários e o tempo necessário para construir uma casa, que é o que nós estávamos falando antes. Então, se eu tenho um operário para construir uma casa, eu aumento o número de operários, eu vou construir mais casas ou vou construir em menos tempo a casa, certo? A quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver a um náufrago. Ou seja, se eu tenho uma certa quantidade de alimentos, né, e naufraga lá o navio na tristeza total, eu vou consumir esses alimentos dependendo do tempo para eu poder sobreviver. Então, vamos lá. Ó. Então, o número de pessoas no churrasco e a quantidade em gramas. É inversamente proporcional, né? A área de um retângulo e o comprimento, sendo que a largura eu mantenho constante. Então, a área de um retângulo e o seu comprimento. E a largura eu mantenho constante. Diretamente proporcional. O número de erros numa prova e a nota obtida. Então, o número de erros, quanto mais eu erro, ó, mais erros, menos nota. Inverso. Número de operários e o tempo para eles construírem casa. Quanto mais operários, menos tempo. Quantidade de alimento e o número de dias para sobreviver. Quanto mais alimentos, mais dias, diretamente proporcional, certo? Agora, existem grandezas que não são proporcionais, porque nem sempre vai ter essa proporcionalidade. Por exemplo, num jogo de futebol, caso o tempo do jogo triplique de 30 minutos para 90, certo? Aí o placar, ele vai obrigatoriamente triplicar? Não, né? O tempo do jogo e o placar não são grandezas proporcionais, porque não estão dependendo uma da outra. Eu posso ficar lá jogando o dia inteiro e não fazer nenhum gol. Né? Não tem a ver, uma grandeza não tem a ver com a outra, então ela não implica em nada, certo? Então, não são grandezas que eu posso dizer que são grandezas que eu vou comparar para dizer que se são proporcionais ou não. Outro exemplo, ó. Nesse ano você foi 5 vezes ao parque. Então, no ano que vem, tu vai ir 10. Não, né? A quantidade de anos ou a quantidade de vezes que tu vai ao parque não tem nada a ver com o tempo, certo? Então, eu não posso usar a matemática para prever quantas vezes a pessoa vai ao parque, certo? Não são grandezas que sejam proporcionais. Então, vamos ao nosso desafio, certo? O desafio são 3 números, o número x, o número y e o número 32. E eu estou dizendo que eles são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. E eu quero que determine o x e o y. Se são diretamente proporcionais, o que eu vou fazer? Eu vou montar as razões. Qual é a razão que eu tenho ali? O 32 e o 128. Certo? Então, qual é a razão entre o 128 e o 32, por exemplo? Se eu divido 128 por 32, eu vou verificar que cabe 4 vezes o 32 dentro do 128. Então, a razão é 4, certo? Então, elaborando a razão, ó, do 128 para o 32, é 4.
Agora vamos ver do 72 para o Y, do 40 para o Y, certo? E eu estou dizendo que eles são diretamente proporcionais, não estou afirmando que eles são diretamente proporcionais. Então, montando a razão, eu tenho que o 40 está para X, na razão de 4 para 1, certo? Que foi o que nós descobrimos ali do 128 com o 32. Então, montamos a razão, resolvemos a proporção, ó, 4 vezes x, 4x, igual a 40, x igual a 10. E do mesmo faço com 72. 72 está para y, assim como 4 está para 1. Então, 4 vezes y, 4y, igual a 72. 72 dividido por 4, 18. Certo? Então, encontrei o valor do x e o valor do y, dizendo que esses números são diretamente proporcionais, e aí a gente conseguiu determinar os valores do x e do y. Sabendo que o A, o B, o C e o 120 são diretamente proporcionais aos números 180, 120, 200 e 480. Quem são os números A, B e C? Da mesma forma do exemplo anterior. Então, o que eu tenho? Ó, o A para o 180, o B para o 120, o C para o 200 e o 120 para o 480. Então, quantas vezes esse 120 cabe dentro do 480? 4 vezes. Então, é a mesma razão. Então, eu vou lá e vou trabalhar na mesma razão, certo? Eu descobri que a razão entre eles é 4, certo? Essa é a razão de proporcionalidade entre o 480 e o 120. E aí nós vamos fazer o do 180 para o A, é 4 para 1. O do 120 para o B, 4 para 1. E o 200 para o C, 4 para 1. E basta nós dividirmos, porque nós descobrimos que a razão é 4, e nós temos um A 45, um B 30 e um C 50. Certo? Então, a respeito dessas grandezas que são proporcionais, o que eu vou falar em relação às alternativas que eu tenho aqui? Ó. Vamos analisá-las. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais. Está perguntando isso para a gente analisar. Será que a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são inversamente proporcionais? O que eu vou pensar? Quanto mais veloz estiver o automóvel, a distância percorrida por ele será maior. Serão inversamente proporcionais, mais veloz e maior velocidade? Ó, não, né? Então, se eu aumento a velocidade do automóvel, a distância que eu percorro com ele também aumenta. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. A respeito dessas grandezas, ainda a próxima. A quantidade de mercadorias produzidas numa fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais são grandezas inversamente proporcionais. Vamos pensar. Quanto maior o número de funcionários na fábrica, maior a quantidade de mercadorias que produz. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Certo? Ó, quanto maior o número de funcionários, maior a quantidade de mercadorias que eles produzem. Ó, a área da base de um prisma e o volume. Ó, a área da base do prisma. O que é a área da base? Ó? A área da base é essa parte de baixo desse prisma quadrangular aqui. Então, quanto maior a área da base, maior será o volume, certo? Então, se eu mantenho a mesma altura, tá, eu também vou aumentar a área da base. Quanto maior a área da base, maior será o volume dentro, que vai caber dentro desse prisma de coisas, certo? A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais? Ó, um táxi percorre 2 quilômetros, ele cobre
cobra lá tantos reais. Mas se ele andar 8 quilômetros, ele vai cobrar menos ou mais? Ele vai cobrar mais. Então, se eu aumento a distância percorrida pelo carro, eu também aumento o valor a ser pago no final. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso. De novo, aumenta a velocidade, o tempo é reduzido, certo? Não tem a ver com a distância, tem a ver com o tempo. Porque quanto maior a velocidade, maior a distância. Agora, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, são razões inversas. São grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então, nós tínhamos ali uma única alternativa correta, que é aquela da área da base do prisma e o volume, porque quanto maior a área da base daquele prisma, maior será o volume do objeto. Outros aqui para nós também analisarmos. Olha só, eu tenho um automóvel que ele está numa rodovia a uma velocidade de 2C, certo? Sabendo que 2C é a metade da velocidade máxima permitida. Então, o que nós podemos analisar como correta dessas alternativas? Como velocidade e tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais, se a velocidade do automóvel é 4C, é porque ele vai gastar o dobro do tempo? É isso que está dizendo? Não, né? Olha lá, um automóvel está com uma velocidade 2C numa rodovia, sabendo que 2C é a metade da velocidade máxima. Então, ele está andando na metade da velocidade máxima, certo? Então, a velocidade do automóvel no tempo gasto são grandezas inversamente proporcionais, elas não são diretas. Então, a velocidade que eu ando, quanto maior a velocidade que eu ando, menor é o tempo que eu gasto para percorrer a mesma distância. Se a velocidade do carro for igual à velocidade máxima da rodovia, o automóvel vai percorrer o dobro da distância? Sim. Ó, se a velocidade máxima permitida na rodovia e a velocidade do carro forem iguais, o que significa? Que aquele carro vai estar andando o máximo da sua capacidade, o dobro da sua capacidade. Então, ele vai dobrar a sua velocidade. Ele estava a 2C, ele vai passar a 4C. Então, dobrando a velocidade, dobra também a distância que esse automóvel é capaz de percorrer, certo? Por quê? Porque quando eu tenho velocidade e distância, são grandezas diretamente proporcionais. Quando a velocidade do automóvel for igual a C, ó, diminuiu 1/4 agora. A velocidade será igual à velocidade máxima? Não, né? Porque se for C, é 1/4 da velocidade máxima. A velocidade máxima é 4C. Ou seja, não é igual à velocidade da rodovia, certo? Ela é bem menor. As grandezas, velocidade e tempo gasto no percurso são diretamente proporcional? Ó, a velocidade e o tempo são diretas? Não. A velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto para percorrer um certo percurso. Certo, gente? Então, essa revisão, para nós entrarmos na regra de 3, que é o que nós vamos estudar, e para nós estudarmos regra de 3, nós vamos precisar relembrar destas grandezas diretas e inversas, certo? Então, agora vocês vão acompanhar comigo, numa outra apresentação, as regras de 3 simples na aula de hoje, tá bom?